Bom dia, galera, certo? Deu uma chuvinha boa, tô molhado, né? Bom dia pra nós, né? Uma terça-feira abençoada por nós, né? Nós temos que agradecer e levantar cedo, né? E agradecer quando eu levanto cedo, eu agradeço logo, né? Bom dia, né? Pra nós que reinicia, né? Nós temos que agradecer um bocado, né? Por nosso trabalho dar certo, né? Bom dia pra nós, né? Amanhã é quarta-feira, né? Aí, galera, quem gostou do vídeo aí, se inscreva, dá um like e ativa o sininho, tá? É nóis. Tchau, obrigado.